Nada está dando certo? Deus te trouxe aqui por um motivo. Você não chegou aqui por acaso. Há momentos em que a vida nos força a parar, e essa pausa parece um erro, mas é exatamente aí que Deus começa algo novo. Talvez tudo ao seu redor pareça incerto. Talvez você tenha se perguntado: por que as coisas não andam? Mas há um mistério nisso. O céu não trabalha no ritmo da pressa humana. Ele trabalha no tempo da transformação. Deus não te trouxe até aqui para assistir à tua derrota. Ele te trouxe para acordar o que estava adormecido dentro de você. Cada desafio, cada atraso, cada desencontro é parte de um plano que ainda está sendo revelado. Quando o caminho parece estreito, é porque Deus está conduzindo você a uma rota mais segura, mesmo que ainda invisível aos olhos. Este é o momento em que Ele quer te ensinar a confiar sem garantias, a permanecer firme quando nada parece sólido, a acreditar mesmo sem entender. Porque o propósito de Deus não começa quando tudo melhora. Começa quando você decide permanecer fiel em meio à confusão. Hoje não é o fim. É o ponto exato em que o céu te reposiciona. Há um motivo divino por trás do que você está vivendo. E se você abrir o coração agora, vai perceber. O que parecia atraso era apenas Deus te trazendo de volta para o centro da vontade dele. O silêncio. Antes da resposta. Há momentos em que a vida parece estagnada e o coração, cansado de pedir, começa a se calar. Você ora, espera, faz o que pode, mas o céu parece distante. Não há sinal, não há resposta, apenas um vazio que ecoa dentro da alma. E é nesse vazio que muitos desistem, acreditando que Deus os esqueceu. Mas é justamente nesse aparente abandono que Ele mais trabalha. O silêncio de Deus não é descuido, é método. Ele não se cala porque não tem o que dizer, mas porque está te ensinando a ouvir de outro modo, com o coração, não com os ouvidos. Quando tudo parece parado, algo invisível está sendo construído. O que chamamos de espera, Deus chama de preparação. Ele não apressa o tempo porque conhece a medida exata de quando a tua alma estará pronta para receber o que pede. Se a resposta viesse agora, talvez você ainda não tivesse estrutura para sustentá-la. Por isso Ele permite o intervalo, não para te punir, mas para te fortalecer. Pense em Moisés, 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado. Pense em José, traído e esquecido na prisão antes de ser exaltado. Pense em Maria, guardando em silêncio o mistério do Filho de Deus crescendo dentro dela. Nenhum deles ouviu respostas imediatas, mas todos descobriram que o silêncio de Deus é fértil. É nesse aparente vazio que a fé se aprofunda, que o orgulho se quebra, que o espírito aprende a descansar. Há um tipo de sabedoria que só nasce quando Deus se cala, porque é no silêncio que a alma se revela. Quem você é quando não há aplausos, quando não há sinais, quando não há garantias. A fé verdadeira não depende de evidências, mas de confiança. E confiar é permanecer mesmo quando tudo parece suspenso no ar. Deus não está distante. Ele apenas te conduz de um modo que a tua razão não compreende. Há orações que Ele responde com palavras, e há orações que Ele responde com silêncio. E esse silêncio, por mais doloroso que pareça, é uma linguagem divina. É o tempo em que Ele trabalha em você, e não apenas por você. Por isso, não corra para preencher o silêncio com desespero. Aprenda a habitá-lo. Há promessas que só florescem no terreno da espera. Há respostas que só chegam quando o coração aprende a confiar sem ver. Antes de Deus revelar o plano, Ele purifica a intenção. Ele te ensina a amar o doador antes do dom, a buscar a presença antes do milagre. Se você está vivendo um tempo de silêncio, não tema. O céu não te esqueceu. Está apenas escrevendo, em linhas invisíveis, o capítulo mais profundo da tua história. O silêncio antes da resposta é o solo onde Deus planta as maiores transformações. E quando o tempo certo chegar, o que parecia ausência se revelará como cuidado. A fornalha das provações. Há momentos em que a vida parece uma sequência de golpes, perdas, frustrações, decepções, portas que não se abrem. É como se você estivesse dentro de uma fornalha ardente, tentando entender o porquê de tanto fogo. Mas o fogo, na linguagem de Deus, nunca vem para destruir.
vem para purificar. Aquilo que parece o fim é, muitas vezes, o começo de uma transformação que só o sofrimento é capaz de gerar. Nenhum ouro se torna puro sem ser provado pelas chamas. Assim também é a alma humana. Deus não quer te queimar, Ele quer te refinar. A prova não é castigo, é lapidação. E ainda que doa, ela tem um propósito: revelar o que há de mais autêntico dentro de você. Por isso não tema o fogo. Teme sim o comodismo que te faz viver sem crescer. Job perdeu tudo: bens, filhos, saúde, e mesmo assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que a fé não se mede pelos dias de abundância, mas pela constância nos dias de deserto. Quando tudo lhe foi arrancado, o que ficou foi o essencial: a confiança em Deus. É essa confiança que o inimigo tenta roubar de você. A fornalha da provação é o lugar onde o orgulho se desfaz. A fé se fortalece e o caráter se alinha à vontade divina. É o terreno onde Deus separa o que é temporário do que é eterno. Por isso não amaldiçoe o fogo que te consome. Abençoe o Deus que te purifica. É melhor sair marcado pela provação do que permanecer intacto e vazio. Lembre-se dos 3 jovens lançados na fornalha em Babilônia. O rei esperava encontrá-los mortos, mas ao olhar, viu 4 homens caminhando entre as chamas, e um deles tinha o semblante de um anjo. O fogo não os destruiu, apenas queimou as amarras. É assim que Deus age. Ele não apaga o fogo, entra nele contigo. O que hoje te faz sofrer pode ser exatamente o instrumento que Deus usa para libertar tua alma de tudo o que te prende. E quando a provação terminar, porque ela sempre termina, você não será o mesmo. Sairá do fogo com um brilho que só os que foram purificados podem carregar. E quando tudo ao teu redor parecer em chamas, lembre-se: o ouro é provado pelo fogo, e os filhos de Deus pelas provações. O mesmo fogo que consome a palha é o que faz reluzir o metal precioso. E se tudo o que você vê agora é o fogo, respire, porque o ouro é nascido dele. Quando o céu parece em silêncio, há dias em que o coração se ajoelha e o céu parece não ouvir. Você fala, suplica, chora e nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma resposta, apenas o eco das próprias palavras voltando como se Deus tivesse se ausentado. Mas o céu não está em silêncio por descuido. Está em silêncio porque a fé só amadurece quando aprende a permanecer sem garantias. O silêncio de Deus é o terreno onde a confiança é plantada. É o espaço entre o pedido e o milagre, entre o medo e a revelação. É o mesmo silêncio que envolveu o jardim de Getsêmani, quando Jesus, em agonia, disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E não houve resposta. Nenhuma voz do alto, nenhum sinal no céu, apenas o peso da espera e o som da própria respiração. Ainda assim, ele permaneceu. E porque permaneceu, a redenção aconteceu. É isso que Deus espera de nós, que permaneçamos. Porque o silêncio não é ausência, é preparação. Ele trabalha em camadas que a tua pressa não alcança. Quando parece que nada muda, Deus está mudando você. Quando parece que Ele te esqueceu, é porque está te transformando em alguém capaz de sustentar a graça que virá. Lembre-se de Maria aos pés da cruz. Nenhuma explicação, nenhum anjo, apenas dor e fé. Mesmo assim, ela não fugiu. Ficou. E no dia em que o Filho ressuscitou, ela entendeu que o silêncio de Deus é apenas o prelúdio da vitória. Há orações que Deus responde com palavras, e há outras que Ele responde com presença, silenciosa, invisível, mas real. Quando o céu se cala, Ele está te chamando para um nível mais profundo de intimidade, onde não há mais necessidade de sinais, apenas amor. Não se assuste com o silêncio. Ele é o idioma dos que confiam. Ele é o abrigo dos que aprenderam a esperar. É no silêncio que a fé se torna madura e o amor inabalável. Então, quando parecer que o céu está quieto demais, lembre-se: o silêncio de Deus é o som do milagre sendo preparado. E quando o tempo se cumprir, aquilo que parecia esquecido se revelará como a resposta perfeita, no tempo perfeito,
pelas mãos de um Deus que nunca deixou de te ouvir. Silêncio não é ausência. É o intervalo em que o céu respira antes de falar. A mão oculta da providência. Há coisas que só fazem sentido quando vistas de longe. O que agora te parece um atraso pode, na verdade, ser uma proteção. O que te feriu pode ser exatamente o que te afastou de um caminho que te destruiria. Deus, em sua sabedoria, escreve com linhas que o olhar humano não consegue acompanhar. Ele não explica tudo, mas conduz com precisão. E é nessa condução invisível que mora o poder da providência. Providência é o cuidado que acontece quando você já não tem forças para cuidar de si mesmo. É o socorro que chega disfarçado de espera. É o tempo em que Deus trabalha nos bastidores enquanto você pensa que nada está acontecendo. Quando a porta se fecha, quando o caminho muda, quando algo que parecia certo desmorona. É ali que a mão dele está ajustando os detalhes que você ainda não entende. Pense em José, vendido pelos irmãos, esquecido em uma prisão estrangeira. Tudo parecia desordem, mas era justamente essa sequência de perdas que o estava conduzindo ao palácio do faraó. Se José tivesse sido poupado das dores, nunca teria chegado à posição de onde salvaria toda a sua família. O que era tragédia tornou-se propósito. Assim Deus age. Ele transforma os acasos em degraus. A providência não é o milagre imediato, é o milagre silencioso que se constrói no tempo. É o fio invisível que liga cada queda, cada reencontro, cada demora, até que o quadro completo se revele. É o amor de Deus disfarçado de coincidência. Por isso, não despreze os detalhes. O que parece pequeno pode ser o início de uma grande virada espiritual. Quando nada parece fazer sentido, repouse no coração de São José, o homem do silêncio obediente. Ele não entendeu tudo, mas acreditou. Ele não ouviu explicações, mas confiou na voz do anjo e protegeu o Salvador do mundo. Foi na docilidade de quem não precisa entender para obedecer que Deus manifestou um dos maiores exemplos de fé madura. Assim também é contigo. Enquanto você tenta compreender, Deus age para salvar. Enquanto você insiste em ter controle, Ele pede que confie. A providência não se explica, se vive. Ela só é reconhecida quando o tempo passa e você percebe que nada foi coincidência. Tudo foi cuidado. E quando, um dia, você olhar para trás e perceber que o que parecia perda era, na verdade, proteção, entenderá que a mão de Deus nunca deixou de estar sobre você. A providência é o amor em movimento, operando em silêncio, alinhando o que parecia impossível. O invisível está em obra. E mesmo que você não veja, o céu já está à frente. Quando você se sente esquecido, há dias em que o coração grita e parece que ninguém escuta. Você ora, busca, se esforça, mas o retorno é o mesmo. O silêncio. O tempo passa, os planos se arrastam e a sensação de abandono pesa como uma sombra. É fácil acreditar que Deus esqueceu, que a promessa perdeu o prazo, que talvez a fé não funcione mais para você. Mas essa sensação é apenas a superfície de uma verdade mais profunda. Deus nunca esquece os que são seus. A alma humana tem o hábito de medir o amor de Deus pelas respostas que recebe. Quando tudo flui, chamamos de bênção. Quando tudo trava, chamamos de esquecimento. Mas o amor de Deus não muda conforme as estações da vida. Ele permanece. O mesmo Deus que te abraçou no início da caminhada é o que hoje te sustenta, ainda que em silêncio. Se ele parece distante, é porque quer te ensinar a caminhar pela fé e não pela vista. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Caminhavam tristes, convencidos de que tudo havia acabado. Falavam entre si sobre a ausência de Jesus, sem perceber que ele caminhava ao lado deles o tempo todo. Assim também é contigo. Enquanto você fala com Deus sobre o quanto se sente esquecido, Ele caminha ao teu lado, sustentando cada passo, guiando cada desvio, até que o momento da revelação chegue. A sensação de esquecimento é um teste de amor. É a pergunta silenciosa de Deus. Você me ama apenas quando eu te abençoo ou também quando eu te formo? Os santos entenderam isso. Santa Teresa d'Ávila enfrentou anos de secura espiritual e ainda assim dizia: nada te perturbe, nada te espante.
Quem a Deus tem, nada lhe falta. O verdadeiro amor é perseverante. Ele permanece mesmo quando não sente nada. Deus não te esqueceu. Ele te escondeu. Há momentos em que Ele te coloca no anonimato espiritual não como castigo, mas como cuidado. O fruto não amadurece sob os olhos de todos. Amadurece no silêncio, no tempo certo, no lugar certo. O esconderijo de Deus é o ventre onde Ele gera os novos começos. O sentimento de abandono é a escola onde o amor amadurece. É o solo onde a fé se purifica e a alma aprende a depender apenas de Deus. E quando Ele voltar a falar, porque Ele sempre volta, você compreenderá que nunca esteve só, que até o silêncio foi presença, que até o esquecimento foi graça. Então, se você se sente esquecido, respire fundo e confie. Porque o Pai que te vê em segredo nunca deixa de agir. Ele não esquece os nomes gravados em suas mãos. Você não está esquecido. Está sendo moldado para algo que ainda não pode ver. O que hoje parece o fim pode ser apenas o início da sua ressurreição. A aurora escondida na noite toda noite carrega dentro de si uma promessa: o amanhecer. Mesmo quando o escuro parece absoluto, há um ponto do horizonte onde a luz já começa a nascer. É assim também na vida espiritual. O tempo de escuridão não é o fim, é o processo que antecede a revelação. Deus trabalha nas sombras antes de fazer brilhar a sua luz. Há momentos em que o coração parece mergulhado numa longa noite, orações que não se cumprem, caminhos que se perdem, forças que se esgotam, mas o céu não abandona quem permanece. A noite da alma é o momento em que a fé é provada e o amor é purificado. É o tempo em que Deus ensina que a confiança não depende daquilo que se vê, mas da certeza de que Ele está presente, mesmo quando não se sente nada. Maria viveu sua noite mais longa entre a cruz e o sepulcro. Tudo o que ela amava parecia destruído. Nenhum sinal, nenhuma voz do anjo, apenas o silêncio pesado da espera. Mas ela ficou. E porque ficou, foi a primeira a ver o filho ressuscitado. Há uma força divina escondida em quem permanece quando tudo pede para desistir. A noite é o ventre onde Deus gera a nova aurora. A escuridão que você atravessa agora pode ser o terreno onde Ele planta o próximo milagre. Enquanto você pensa que está parado, o céu está escrevendo o nascer do dia. Nenhum sofrimento é permanente quando entregue nas mãos dele. Cada lágrima é semente de esperança. O inimigo quer que você acredite que a noite é o fim, mas Deus quer que você entenda que ela é apenas o intervalo entre o que foi e o que será. Quando o medo te visitar, lembre-se, o mesmo Deus que criou o sol também sustenta as estrelas. Ele não te deixa sem luz, apenas te ensina a enxergar de outro modo. A paciência é a lâmpada que ilumina os passos no escuro. Quem aprende a caminhar confiando, mesmo sem ver o próximo passo, experimenta a liberdade de quem já não depende das circunstâncias. É por isso que a fé nasce no escuro, porque é ali que ela deixa de ser teoria e se torna confiança viva. Quando o dia clarear, você perceberá que Deus nunca te abandonou. Ele apenas te ensinou a reconhecer a sua presença de outra forma. E então, ao olhar para trás, compreenderá. Cada noite teve o seu propósito, e cada sombra foi o prelúdio de uma nova luz. A aurora de Deus não se atrasa. Ela chega na hora exata. E quando chega, nenhuma escuridão resiste. A batalha interior. Existe uma guerra que ninguém vê, mas todos travam. Ela não acontece fora, acontece dentro. É a luta entre a fé e o medo, entre o espírito que quer confiar e a carne que quer desistir. Essa é a batalha mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais decisiva da vida espiritual. Porque não é o mundo que nos vence. Somos nós que muitas vezes nos rendemos antes da vitória. A batalha interior é diária. Ela começa no instante em que acordamos e precisamos escolher a quem obedecer: a voz da esperança ou a voz da dúvida. É uma guerra que não se vence com força humana, mas com constância espiritual. O inimigo não precisa destruir você, basta fazê-lo duvidar. Ele sabe que uma alma sem fé é como uma lâmpada apagada. Tem forma, mas não ilumina. São Miguel Arcanjo é o símbolo dessa luta. Quando Lúcifer se rebelou,
Miguel não discursou nem argumentou, apenas proclamou: quem como Deus? Essa foi a espada que o venceu. Não foi uma arma física, mas uma afirmação de autoridade espiritual. Toda vez que você declara no coração: quem como Deus? Está repetindo esse mesmo ato de guerra. Está lembrando ao inferno que o poder pertence ao céu. Mas essa batalha não é apenas contra forças externas. É também contra os pensamentos que nos aprisionam, contra a culpa que insiste em nos paralisar, o orgulho que impede o arrependimento, o medo que sufoca a fé. É aí que a oração se torna escudo, a palavra se torna espada e a perseverança, armadura. Quem ora combate, quem medita na palavra vence. Quem permanece fiel mesmo cansado, triunfa. Nenhum guerreiro espiritual vence sem feridas. Cada queda, cada volta para Deus, cada lágrima derramada na luta contra o pecado é uma marca de quem não desistiu. A santidade não é ausência de batalhas, é decisão de lutar até o fim. Por isso, não se culpe por ainda estar em guerra. O campo de batalha é o sinal de que o inimigo ainda teme o que Deus está construindo em você. O segredo não é eliminar a luta, é transformar a dor em oração. Quando o cansaço vier, diga: Senhor, não deixes que eu fuja de Ti. Quando o medo gritar, repita: em Ti confio. Porque no fim, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais fiel. E quando parecer que o inferno se levantou contra você, lembre-se: há um arcanjo de pé ao teu lado. A espada dele é a palavra, e o comando dele é claro: resistir. O diabo sussurra: você perdeu. Mas o céu responde: permaneça, porque quem luta com Deus nunca é derrotado. O momento da entrega. Há um instante em que toda resistência se esgota. A mente já não encontra respostas. O coração está cansado de lutar. E tudo o que resta é o ato mais simples e mais difícil de todos: entregar. É nesse ponto que a alma descobre o poder do abandono em Deus. Quando já não há controle, surge o convite para confiar. E essa confiança, longe de ser passiva, é o gesto mais profundo de fé que alguém pode oferecer. Entregar não é desistir. É o contrário. É reconhecer que lutar sozinho é perda de tempo e que Deus conduz melhor aquilo que tentamos segurar. É como soltar o leme de um barco em meio à tempestade, não porque o mar amansou, mas porque você finalmente percebeu que não está no comando, e nem precisa estar. A entrega não acontece quando tudo se resolve, mas quando o coração entende que Deus é bom, mesmo quando as coisas não parecem boas. São Francisco de Assis compreendeu isso de forma radical. Abandonou riquezas, status e seguranças humanas, porque entendeu que nada é mais livre do que uma alma que confia. Ele dizia: o que é teu, entrega a Deus, e Ele te devolverá em dobro, purificado e eterno. Essa é a essência da entrega: dar o que se tem para receber o que se é. A entrega é o ponto de virada da fé. É o momento em que o sofrimento perde o poder de nos destruir, porque já não lutamos contra ele, mas o oferecemos a Deus. Quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio, o céu se move. Não é uma frase poética, é uma verdade espiritual. O poder de Deus se manifesta quando o controle humano se rende. Há uma paz que só nasce depois da rendição. Ela não vem de circunstâncias, vem de uma certeza: Deus está cuidando, mesmo no que eu não compreendo. Essa paz não apaga as dores, mas transforma o modo de senti-las. Deixa de ser desespero e se torna oração. Talvez o que Deus esteja esperando de você não seja mais esforço, mas rendição. Talvez Ele só possa agir plenamente quando você parar de tentar resolver o que só a graça pode transformar. Quando você solta o que não entende, abre espaço para o impossível acontecer. É nesse gesto silencioso de confiar que os milagres começam a se mover. Porque quando você solta o controle, Deus assume o governo. Quando abre as mãos, o céu as enche. O que você segura com medo, te aprisiona. O que você entrega com fé, te liberta. Só mãos abertas podem receber o milagre. O sopro do Espírito Santo. Depois que a alma se entrega, o Espírito Santo encontra espaço para agir.
Ele não força portas, apenas entra onde há rendição. O Espírito é o consolo que o mundo não entende, a presença invisível que desce como brisa leve sobre o coração cansado. Quando ele chega, o peso se torna leve, a confusão ganha direção, e até o silêncio passa a ter sentido. O Espírito Santo não é uma ideia, é uma pessoa viva. É Deus habitando dentro de você. É a voz que te recorda quem és quando o medo tenta apagar tua identidade. Ele fala no íntimo, nas pausas, nos gestos pequenos que só a fé reconhece. Ele não grita, mas quem aprende a ouvir o seu sussurro descobre um novo modo de existir. Ele é o mesmo que pairou sobre as águas no princípio, o mesmo que desceu sobre Maria e a fez gerar o Salvador, o mesmo que sustentou os apóstolos quando todos os ventos estavam contra. É esse mesmo Espírito que hoje deseja respirar sobre a tua vida. Quando tudo parece morto, ele sopra e devolve movimento. Quando a esperança se apaga, ele reacende a chama. Não se trata de sentir algo extraordinário, mas de permitir que ele te conduza de dentro para fora. O Espírito Santo não transforma as circunstâncias primeiro, transforma o coração, e a partir daí, tudo o mais começa a se alinhar. Ele te dá discernimento quando as vozes do mundo confundem, coragem quando o medo paralisa, paz quando nada externo justifica a calma que você sente. Muitos pedem milagres, mas esquecem que o maior deles é o próprio Espírito vivendo dentro de nós. Ele é o conselheiro silencioso que inspira palavras certas, o amigo fiel que intercede quando já não sabemos orar, o fogo que purifica sem destruir. Quando você o convida com sinceridade, ele não demora. Ele vem. E quando ele vem, a alma muda de tom. As orações deixam de ser listas e se tornam diálogos. As lágrimas deixam de ser desespero e passam a ser encontro. Tudo adquire novo significado. A presença dele é a prova de que você nunca esteve só. Se o Espírito Santo está em ti, não há situação perdida. Onde ele sopra, a vida recomeça. Onde ele toca, o que estava seco floresce. Onde ele habita, o medo se cala. Escute agora o que ele sussurra ao teu coração. Você não está sozinho. Caminhei com você em cada noite. Esperei contigo em cada silêncio e lutei ao teu lado em cada provação. Agora, deixe-me conduzir. Do silêncio nasce a voz, e essa voz é vida. A beleza da quebradura. O mundo ensina a esconder as feridas, mas Deus as usa como janelas para a graça. O coração quebrado, quando colocado nas mãos certas, se torna instrumento de cura. O que o mundo chama de fracasso, o céu chama de matéria-prima. As tuas rachaduras não são sinal de fraqueza. São marcas de alguém que sobreviveu ao fogo e ainda escolhe amar. A beleza da quebradura é que ela revela o que estava escondido, a necessidade de Deus. Quando tudo vai bem, a alma se distrai. Mas quando se quebra, volta ao essencial. É por isso que, muitas vezes, Deus permite que certas estruturas desabem, não para humilhar, mas para reconstruir sobre fundamentos eternos. O que ele quebra, ele refaz. E o que ele refaz, ninguém mais destrói. Pense no vaso que cai e se parte. Aos olhos humanos, é perda. Mas o artífice divino recolhe cada fragmento e os une novamente, preenchendo as fendas com ouro. Essa antiga arte japonesa, chamada kintsugi, é um reflexo do que Deus faz conosco. Ele não apaga as marcas, as transforma em testemunho. O ouro que une as partes é a graça. As rachaduras, agora brilhantes, contam uma história. Aqui houve dor, mas também houve redenção. É exatamente assim que Deus revela sua glória, nas imperfeições restauradas. Ele não busca os intactos, busca os quebrados dispostos a serem curados. São esses que brilham de forma diferente, não por ausência de feridas, mas porque nelas se vê o toque do Criador. Olhe para a cruz. Ali está o maior símbolo da beleza da quebradura. O corpo de Cristo dilacerado se tornou fonte de salvação para o mundo. O madeiro do sofrimento se converteu em trono de vitória. A dor que parecia derrota revelou o amor mais poderoso da história. Se até o Filho foi quebrado para redimir, por que você temeria suas próprias dores?
Deus não tem medo do que em você está despedaçado. Ele se aproxima justamente das partes que você tenta esconder. A graça não entra pela força, entra pela brecha da humildade. Quando você diz, Senhor, aqui dói, mas ainda é teu, o céu responde com ternura. As feridas não são o fim da tua história, são o início do teu testemunho, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o amor só é completo quando passa pela cruz. Não se envergonhe das tuas marcas. Elas são os lugares onde Deus te tocou. E o brilho que hoje vem delas é a prova de que o que foi quebrado agora é sagrado. A cruz e a coroa. Nenhum caminho que leva ao céu está livre da cruz. Ela é o selo dos escolhidos, o sinal de quem decidiu seguir não apenas o Cristo glorioso, mas também o Cristo sofredor. A cruz é o ponto onde o amor se encontra com a dor e onde a dor se transforma em salvação. É o lugar onde o ego morre e a graça nasce. Muitos pedem a coroa da vitória, mas poucos estão dispostos a carregar o peso da cruz. No entanto, é impossível chegar à glória sem passar por ela. A cruz não é um castigo, é o método divino de lapidação. É nela que aprendemos o que o conforto jamais ensina, que a verdadeira força nasce da entrega e que o amor só é pleno quando se doa. Cristo não foi crucificado por fraqueza, mas por amor. Ele poderia ter descido do madeiro, mas escolheu permanecer. Cada prego foi uma decisão, cada dor, um sim ao Pai. E é esse sim que hoje te convida, porque seguir Jesus não é evitar a cruz, é descobrir o sentido dela. Quando você abraça sua cruz, o sofrimento deixa de ser fardo e se torna caminho. O peso muda de lugar, deixa os ombros e desce para o coração, onde se transforma em propósito. É o que os santos entenderam. São João da Cruz dizia que a alma que ama, mesmo sofrendo, nunca está triste, porque sabe que seu sofrimento tem direção. A cruz é o altar onde a alma se purifica. É nela que aprendemos que o amor verdadeiro não exige condições, apenas fidelidade. É o lugar onde a dor ganha nome de esperança e a fraqueza, nome de poder. Porque quando o homem se esvazia de si, Deus o preenche com a eternidade. E depois da cruz vem a coroa. Ela não é feita de ouro, mas de glória. É a recompensa silenciosa dos que não desistiram. Aquele que persevera no meio da dor não apenas vence, mas é transformado. A cruz abre o caminho e a coroa o sela. Uma não existe sem a outra. Quando você olhar para a sua cruz, não veja apenas dor, veja a promessa. Ela é o lembrete de que todo sofrimento oferecido com amor se torna luz. Que cada lágrima derramada por fidelidade se converte em força. Que cada perda vivida em Cristo prepara uma recompensa eterna. E um dia, quando o tempo se cumprir, o que hoje é cruz se tornará coroa. A dor que te curvou será o mesmo motivo pelo qual o céu te exaltará. Porque cada passo dado com fé, cada luta enfrentada com amor, cada sim dito em meio às lágrimas, é uma pérola colocada na tua coroa de glória. Toda lágrima semeada na cruz floresce na eternidade. O milagre no comum. O maior engano da alma moderna é acreditar que Deus só se manifesta no extraordinário. Muitos esperam sinais no céu, respostas imediatas, curas espetaculares, e acabam ignorando os milagres que acontecem todos os dias, silenciosos, discretos, escondidos nas pequenas coisas. O milagre não está longe. Ele se revela nas entrelinhas da rotina, no respirar, no recomeçar, no perdoar. Deus se move na simplicidade. Foi assim desde o início. Ele não escolheu um palácio, escolheu uma manjedoura. Não veio em carruagens, mas em silêncio, envolto em pobreza e luz. E é esse mesmo Deus que hoje te visita nos gestos cotidianos, no abraço que cura, na palavra que chega na hora certa, na força que surge quando tudo parecia desabar. Cada detalhe é uma prova de que o céu continua presente, mesmo quando não o sentimos. Santa Teresinha do Menino Jesus chamava isso de pequeno caminho. Ela entendia que a santidade não está nas grandes obras, mas em fazer o ordinário com amor extraordinário. A vida simples, quando oferecida a Deus, torna-se altar. Lavar uma louça, cuidar de alguém, trabalhar com retidão,
Tudo isso é oração quando feito com o coração unido a Ele. O milagre no comum é o mais difícil de perceber, porque exige um olhar purificado pela fé. A pressa, o medo e a distração cegam o coração para o óbvio. Deus está aqui. Não apenas nas igrejas, mas também na cozinha, no trânsito, na fila do hospital, no cansaço depois de um dia difícil. Onde há amor, Ele habita. Onde há entrega, Ele age. E talvez seja esse o maior milagre, a presença de Deus nas coisas pequenas. Porque o verdadeiro poder não está em afastar o sofrimento, mas em transformar a vida simples em caminho de santificação. Quando você aprende a ver o divino no cotidiano, nada mais é comum. Tudo é sagrado. Cada amanhecer é um convite à gratidão. Cada respiração é um lembrete de que a vida continua sendo graça. O pão sobre a mesa, a saúde que retorna, a coragem que insiste em permanecer. Tudo isso são milagres disfarçados de rotina. Olhe com atenção. O extraordinário de Deus acontece no ordinário da vida. Ele está nas mãos que ajudam, nas lágrimas que limpam, nas quedas que ensinam, nas pausas que curam. Quando você começar a agradecer pelo que sempre passou despercebido, perceberá que já vive cercado de milagres e entenderá que o céu não se manifesta apenas quando algo muda fora de você, mas quando algo desperta dentro. O milagre não está distante. Ele mora no agora. Quando Deus muda o coração, existem transformações que não começam do lado de fora, mas dentro. São mudanças silenciosas, invisíveis, que o mundo talvez nunca perceba, mas que alteram tudo. Deus, quando quer transformar uma vida, começa pelo coração. Ele não troca as circunstâncias primeiro. Ele muda a alma para que a alma mude o destino. Muitas vezes pedimos que Deus resolva o que está ao redor. O emprego, o relacionamento, o medo, a dor. Mas Deus, com sua sabedoria perfeita, toca o que está dentro. O orgulho que impede o perdão, a ansiedade que rouba a paz, a incredulidade que bloqueia a fé. Ele sabe que quando o coração muda, tudo o mais se alinha. O coração humano é o altar onde o céu e a terra se encontram. Por isso, a primeira obra do Espírito Santo é sempre interior. Ele não começa tirando o peso da cruz, mas dando sentido a ela. Não remove os espinhos, mas ensina a florescer mesmo com eles. É essa mudança secreta, essa reconstrução interna, que revela quem realmente está sendo guiado por Deus. Quando o coração é transformado, a pessoa deixa de reagir e começa a responder. A raiva cede espaço à compaixão. O medo se curva diante da fé. O ressentimento se dissolve na luz do perdão. Aquele que antes vivia em desespero passa a caminhar com paz, mesmo em meio à tempestade. Não porque tudo melhorou, mas porque ele aprendeu a ver com os olhos do Espírito. A conversão verdadeira não é emocional, é estrutural. Ela muda o eixo da alma, faz com que tudo gire em torno de Cristo. É o que São Paulo experimentou ao cair do cavalo. A luz não mudou o caminho, mudou o coração dele. E a partir dessa mudança, todo o resto foi reordenado. Deus ainda faz isso, todos os dias. Ele continua transformando corações duros em corações de carne, fechados em corações abertos, feridos em corações curadores. Mas essa mudança exige entrega. Deus não força a entrada onde o orgulho tranca a porta. Ele espera o momento em que você diga: Senhor, entra, mesmo que para desfazer tudo e começar de novo. O milagre da vida espiritual é esse. Deus não apenas conserta o que está quebrado, Ele cria de novo. A graça não cola pedaços, ela renova o todo. E quando isso acontece, o mundo pode continuar igual, mas você não será mais o mesmo. Quando Deus muda o coração, o olhar muda, o falar muda, o caminhar muda. E sem perceber, tudo ao redor começa a mudar também. Porque quando o coração muda, a vida segue o mesmo caminho. A revelação do propósito. Há momentos em que, de repente, tudo faz sentido. Aquilo que antes parecia confusão se encaixa, as dores ganham significado, e você percebe que Deus nunca te afastou do caminho. Ele apenas te ensinou a caminhar de outro modo. A revelação do propósito não chega como um raio, mas como o nascer do sol.
lenta, serena, incontestável. Quando ela chega, você entende que nada foi perda, apenas preparo. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite de espera, cada porta fechada serviu a algo maior. Ele escreveu sua história com a tinta da paciência e o papel da fé. O que parecia atraso era treinamento. O que doeu era moldagem. O que se quebrou era parte do processo que hoje te tornou mais forte e mais sensível ao divino. É nessa hora que a alma olha para trás e reconhece: agora eu entendo. Entende que as orações não atendidas foram respostas melhores do que se imaginava, que as pessoas que partiram abriram espaço para novas curas e que as quedas ensinaram mais do que qualquer vitória poderia ensinar. Deus não erra nos caminhos. Ele apenas conduz por trilhas que exigem fé antes de entendimento. O propósito de Deus nunca é pequeno. É vasto, eterno e vai além do que seus olhos alcançam. Ele não te chamou apenas para sobreviver, mas para testemunhar. O propósito é o momento em que a tua dor se transforma em missão. Quando o que te feriu se torna o que te capacita a curar outros. Pense em Pedro. Negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente, achando que havia fracassado. Mas foi esse mesmo homem, marcado pela queda, que recebeu o encargo de fortalecer os irmãos. Deus transforma feridas em ministérios. O propósito sempre nasce do lugar que mais doeu. Por isso, não lamente o caminho percorrido. Tudo foi necessário. As pausas, os silêncios, as quedas e até as orações sem resposta. Tudo fazia parte da construção de quem você é hoje. Nada foi em vão. E se você ainda não entendeu tudo, é porque o propósito ainda está em revelação. A confiança é a chave. Quando você entrega o passado, aceita o presente e confia no futuro, o véu começa a se levantar. E, ao ver o que Deus preparou, você perceberá: Ele nunca te tirou de lugar algum. Apenas te conduziu até o ponto exato onde o céu toca a terra. Agora você vê. Ele nunca te deixou. Apenas estava preparando o momento em que você entenderia o motivo. Uma oração sob o manto. Agora, o caminho está percorrido. O coração foi purificado pelo silêncio, moldado pelo fogo das provações e transformado pela graça. Diante de ti está o altar invisível onde tudo começou. O encontro entre tua fraqueza e o amor de Deus. É aqui que a alma descansa, envolta pelo manto da misericórdia divina. Feche os olhos. Respire. Permita que o peso dos dias se dissolva na presença daquele que nunca te abandonou. Ele esteve contigo em cada queda, em cada lágrima, em cada recomeço. Mesmo quando o desânimo falou mais alto, sua mão permaneceu estendida. E hoje, ele te chama a fazer algo simples e definitivo: confiar. Repete em silêncio: Senhor, eu te entrego o que sou e o que não entendo. Não quero mais lutar contra o teu tempo, nem fugir do teu cuidado. Toma as minhas dores, transforma-as em amor. Toma as minhas perdas e faz delas caminho. Toma a minha vida e faz dela oração. Sob o manto de São Miguel Arcanjo, imagina-te protegido por asas que o inimigo não pode atravessar. Que cada golpe do passado seja curado pela espada da verdade. Que tua fé, ferida mas viva, se levante mais firme do que antes. Há um motivo para você ter chegado até aqui. Deus te trouxe não para ouvir palavras bonitas, mas para recordar quem você é. Amado, chamado e escolhido. Nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos do Criador. Ele transforma dores em testemunhos, quedas em pontes, noites em auroras. Agora é tempo de silêncio. Tempo de deixar o Espírito Santo falar onde tua voz já não alcança. De permitir que a paz, finalmente, ocupe o espaço que a dúvida deixou. Diga em teu coração: Senhor, sob o teu olhar, eu descanso. Que tua vontade seja o meu caminho, que teu amor seja a minha força e que tua presença seja o meu lar. E assim, sob o manto do arcanjo, tua história continua, não com medo, mas com fé. Porque Deus nunca te tirou do plano, Ele apenas te preparou para o propósito. Você está exatamente onde deveria estar. E o céu acredita em você.